Hoje falaremos sobre contratos administrativos. Inicialmente, registramos que o contrato administrativo por um bom tempo foi regido pela Lei 866, a qual trata-se de uma norma geral e abstrata e de competência da União e que a partir de 1º de abril de 2021 passou a vigorar a Lei 14.133 e veio com a proposta de, mais do que substituir leis anteriores, oferecer processos licitatórios que, ao menos em teoria, sejam mais condizentes com a atualidade. Vigente por quase 3 décadas, a Lei 866 já apresentava defasagem em relação à sociedade brasileira. Portanto, o contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Subordinam-se ao regime do contrato administrativo imposto pela Lei 14.133, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas e as demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Elas são regidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Isso tudo consta no artigo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e responsabilidade das partes em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que se vinculam. Olá, eu vou falar sobre as características do contrato administrativo, que são as seguintes: formal, oneroso, comutativo e intuito personae. O que é a formal? A formal é aquela que é formulado por escrito e também os termos devem estar previstos em lei. Já oneroso é aquele que o contratado ele é remunerado na forma estabelecida. A comutativa é aquela que estabelece compensações recíprocas, obrigações recíprocas. Já a intuito personae é aquela que decorre da obrigação de prestação pessoal do serviço ao contratante. Existem também tipos de contrato administrativos, que são eles: os contratos de obras públicas, contrato de fornecimento, contrato de serviço, contrato de gestão, contrato de concessão e também o de alienação. Bom, eu vou falar sobre as cláusulas exorbitantes. São as que excedem do o direito comum sobre o direito privado, né? Então quer dizer que o direito público sempre vai prevalecer sobre o privado. Para consignar uma vantagem ou uma restrição à administração ou ao contrato. Não seriam elas lícitas em um contrato de direito privado, porque há uma desigualdade, né? As partes na execução do contrato, porém, são absolutamente válidas em um contrato administrativo público, uma vez que decorre da lei ou dos princípios que regem a atividade administrativa. Dentre elas, a supremacia do interesse público sobre o direito privado. Alteração unilateral do contrato. O contrato administrativo, ele pode ser alterado a qualquer momento pela parte da administração pública, desde que haja uma justificativa plausível, conforme está previsto no inciso 1º do artigo 104 da Lei 14.133 de 2021, e desde que se atenha às cláusulas e objetivo do contrato. Mais adiante, no artigo 124 da referida lei, ele traz um rol de possibilidades caso haja essa alteração. Contudo, a administração pública ela deverá ter um equilíbrio financeiro, caso contrário, restará comprovado o enriquecimento ilícito por parte do Estado. Em contrapartida, o terceiro que afirmou o contrato com a administração pública restará ele obrigado a concordar e aceitar os cancelamentos e acréscimos que for exigido pelo Estado na referida obra. O contratado ele fica obrigado a aceitar 25% do acréscimo ou supressão que se fizerem nas obras, serviços ou compras, ou de 0 a 50% de acréscimo nas reformas de edifícios ou equipamentos, conforme previsto no artigo 125 da mesma lei. O contrato administrativo deve manter o equilíbrio financeiro desde o início até a sua conclusão. Esse equilíbrio financeiro está previsto no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que nos contratos com a administração pública devem ser respeitadas as condições efetivas da proposta formulada na licitação.
Significa que deve se buscar sempre o equilíbrio financeiro inicial entre o que a administração se determinou a pagar e o que o contratado se determinou a entregar. Este equilíbrio pode ser quebrado tanto por situações já previstas no contrato, como quando há um aumento do salário mínimo, que é compensado com um reajuste de preços do contrato, como ele pode ocorrer com uma situação posterior à assinatura do contrato, que é imprevisível e que torna muito difícil ou impossível a realização do contrato. Nessa situação, é possível a revisão do contrato. É o que está previsto na linha D do inciso 2 do artigo 65 da Lei de Contratos e Licitações da Administração Pública. O reajustamento dos preços encontra-se no artigo 89 da nova Lei de Licitações 14.133. Esse reajuste ele é aplicável a contrato de serviços continuados e serviços de escopos. O que irá motivar esse reajuste é o índice inflacionário, dependendo do objeto, pois alguns objetos possuem índices específicos, como, por exemplo, contratos de obra, que no caso é o Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC. Nesse caso, eu irei observar qual foi o percentual da inflação desse índice e irei fazer o requerimento à administração. Irei expor um pouco agora sobre exceção de contratos não cumpridos, né? Essa exceção se dá por execução ou por inadimplemento, né? Constitui-se de forma facultativa, né, visto que se uma das partes não cumprir com as obrigações estabelecidas, a outra também possui a possibilidade de desistência. O artigo 476 do Código Civil ele descreve que esses contratos são realizados de formas bilaterais, em que ambas as partes possuem as mesmas obrigações e deveres, né? O artigo 477 ele descreve que se uma das partes concluiu com as obrigações, porém seu patrimônio foi afetado e ela não tem condições de dar andamento nas obrigações do contrato e a outra parte identificou isso, essa outra parte vai solicitar alguma garantia para que possa dar andamento nas suas obrigações, né? Porém, referente a inadimplemento, quando se trata de contratos de natureza pública, de serviços essenciais, esses contratos não podem ser paralisados e se a empresa tiver algum prejuízo, ela poderá também depois ser indenizada referente a esse contratempo. Hoje eu vou falar sobre o controle do contrato. O controle ou a fiscalização do contrato compete à administração e consiste em supervisionar, acompanhar, fiscalizar e até mesmo intervir na execução do contrato para garantir que o seu fiel cumprimento por parte do contratado. Podemos ver o controle no artigo 58, parágrafo 3º. Pois bem, o grupo vai dar continuidade. Falando de licitação, não podemos deixar de falar também das exigências de garantia que estão previstas no edital de licitação. Há uma série de exigências, né? Seja ela para fazer a contratação de obras, serviços, compras. As modalidades hoje de garantia que a lei dá para esse processo de licitação são caução, seja ela em dinheiro, em espécie, né? Esse pode ser também títulos de dívida pública, seguro garantia e a fiança bancária, né? Quem vai optar por uma dessas modalidades vai ser o contratado, ou seja, a empresa a qual está participando do edital de licitação. Em cima do valor total desse contrato, vai ser cobrado uma taxa, né, para a administração. Essa taxa, ela não poderá exceder 5% do valor do contrato e terá o seu valor atualizado também nas mesmas condições. Porém, no parágrafo 2 do artigo 56 da CF diz que, todavia, se o contrato tiver como objeto obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, né, onde envolve aí uma complexidade maior técnica, onde os riscos financeiros são mais consideráveis, né, ou seja, uma obra que exige uma demanda muito alta financeira, esse valor, essa porcentagem pode ir de 5% a 10%. Né?
A garantia prestada pelo contratado será restituída após a execução do contrato do mesmo, né? E quando o contratado pagar esse valor, essa caução, em dinheiro, ele vai ser atualizado monetariamente. E aqui eu encerro.